Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa manhã de sábado, nós temos agora 28 graus aqui em Natal, uma sensação térmica de 31 graus, tá fácil não, hein? Mesmo com essa caminhada para o inverno, nada da gente conseguir uma temperatura mais amena. Bom, hoje chegando com o tema Não Dá Mais, né? A verdade, a gente já não aguenta mais a intolerância. Chegamos a um momento em que estamos intolerantes aos intolerantes, né? Um absurdo as cenas transmitidas nos Estados Unidos, né? De um policial sufocando uma pessoa de cor preta, né? Da pele preta, no chão, desarmado, algemado, quer dizer, não oferecia mais resistências. E durante 8 a 9 minutos, aquele policial manteve o joelho espremendo o pescoço daquela pessoa, com a assistência de mais, pelo menos na imagem, de mais um. A gente sabe que tem mais 2, além daquele, de um policial que fica ali incólume ao que está acontecendo. Gente que passava na rua ainda faz algum protesto. Um adolescente filmou o ato, chegou até a ser criticada por ter filmado o ato, mas na verdade é justamente essa filmagem que faz com que a gente chegue até aqui com essa sensação que não dá mais, né? Não, imagine, esqueça até a questão da cor em si. Como é que um ser humano mantém um joelho no pescoço de outro rendido e dizendo: não consigo respirar, não consigo respirar, não estou conseguindo respirar, e você mantém? Gente, não foram 8 segundos, 10 segundos, foram simplesmente 8 minutos. Para vocês terem uma ideia, esse podcast já passou aqui esse tempo todinho eu falando, 2 minutos e 40 segundos, mais ou menos. E podemos prosseguir, que só quando chegar lá para os 8, 9 minutos é que o George Floyd para de se mover, para realmente, e fica inconsciente, e é só nesse momento que o policial retira o seu joelho. Eu até procurei aqui algumas notícias, vi passar em algum canto, infelizmente não peguei a fonte, de que ele havia sido acusado, né? Ele foi preso finalmente, depois de muitos protestos nos Estados Unidos. O policial foi preso, mas foi acusado, eu fiquei horrorizada, de homicídio involuntário, homicídio culposo. Minha gente, você manter um joelho daquela forma como está ali mostrando nas imagens para todo mundo, você manter um joelho no pescoço de uma pessoa que está lhe dizendo que não consegue mais respirar, e ela totalmente dominada, e você considerar isso um homicídio culposo? Não. No direito a gente sabe que há um limite ali entre culpa consciente e o dolo eventual. Eu não sei nem se ali nós chegamos ao caso de um dolo eventual, de alguém que projetou a possibilidade de morte e não ligou para o resultado, que é o caso do dolo eventual. Ou se nós temos, o que eu acho muito mais provável, pelo tempo da ação, a projeção e você aceitar, você querer o resultado. Porque aquilo ali foi uma tortura. Você manter uma pessoa 8 minutos sem respirar direito, você ali quis algo que só não foi dominar para aprender, porque o George Floyd já estava algemado. Olha, falei isso tudinho, temos 4 minutos e meio, ainda não chegou o tempo em que ficou o joelho no pescoço dele. Mas, que mais? Depois fui buscar mais informações a respeito, porque George Floyd devia ser um terrorista que estava com a arma, atirando, ameaçando tirar a vida de várias pessoas. Não, ele foi preso porque ele estava com uma nota de $20 falsa. Quer dizer, trocou-se uma vida por uma nota de $20.
é preciso pensar muito sobre o que tem acontecido no mundo. O mundo está doente. O mundo está doente e a gente precisa curar esse mundo. Não tem como resolver essas coisas. Não é possível que depois de tanto tempo e que o mundo viveu escravidão e etc., a gente ainda tenha essa sensação e acompanhe pessoas que acham que existe uma subcategoria de cidadão. Que a cor da pele, se passa uma pessoa de cor preta dirigindo um carro, ela deve ter roubado o carro. Se for de cor branca, não, eu não preciso parar para averiguar. Mas se for de cor preta, eu tenho que averiguar, porque é muito suspeito uma pessoa de cor preta dirigindo um carro. Só para dar um exemplo das coisas. Alguém acha que aquele joelho naquele pescoço seria feito se o cara fosse loiro dos olhos azuis? A gente tem que chamar as coisas pelo que elas são. Aquilo é mais um exemplo esfregado na nossa cara do mais puro racismo, né? E não à toa as imagens são tão ultrajantes, tão revoltantes, dão um embrulho no estômago. Eu não consegui assistir aos vídeos todos, eu não consegui. Só de ver o início eu já desligo, não tenho condição de assistir todo. Por isso que eu não sei nem se algumas pessoas realmente protestaram ou não. Eu não tenho essa capacidade de acompanhar uma crueldade daquela até o fim. Olha, 6 minutos e meio agora. Ainda não deu tempo de tirar o joelho lá do pescoço de George Floyd. Eu não tive, então, condição de ver o vídeo todo. Mas os protestos estão pululando nos Estados Unidos, né? Já são aí 2, 3 dias de protestos violentos, inclusive. As pessoas estão incendiando delegacia, chegaram a apedrejar até a CNN, que tem feito uma cobertura muito boa a respeito, né? Para vocês terem uma ideia do nível do racismo que existe, e não é brincadeira, na mesma cobertura em Minneapolis, a CNN mandou um repórter de cor preta e um repórter de cor branca para cobrir. O repórter de cor branca não teve problema algum com a polícia. O de cor preta foi preso ao vivo, para as imagens aí para o mundo inteiro mostrando a prisão do repórter. Não pode estar certo uma coisa dessa, né? Não se pode imaginar que isso é um procedimento padrão a ser seguido, né? Então, os protestos deixaram Minneapolis, ainda estão lá, mas se expandiram. Nós tivemos protestos em Atlanta, como eu disse, que até o centro da CNN foi apedrejado, o carro de polícia foi incendiado. A Casa Branca agora, 1 hora, está fechada, porque os manifestantes estão lá, levando seus cartazes, né, de que as vidas das pessoas de cor preta importam sim, né, preciso fazer alguma coisa. E antes que alguém queira falar alguma besteira a respeito, o que é bastante comum, porque hoje em dia todo mundo tem opinião, mas ninguém quer se informar, né? As redes sociais deram força a isso. Eu recomendo 3 obras para se entender essa questão. Que aqui no Brasil a gente acha que não existe racismo porque nós temos uma população que aceita tudo de bom grado. Essa é a realidade. A gente não tem no nosso DNA essa vontade de brigar pelas coisas, né? Mas nos Estados Unidos não é bem assim que as coisas se dão. Então, para entender um pouco melhor o que se passa agora, eu recomendo 3 obras que eu normalmente passo quando estou atuando como professora, né, de inglês. Eu passo para os meus alunos para que eles entendam porque a gente não deve usar a palavra nigger. A gente usa aqui negro, mas nigger em inglês ela é absolutamente ofensiva. Então essas 3 obras explicam bem isso e dão o exato retrato do que se tem nos Estados Unidos hoje. E olha que não são obras recentes. A primeira delas é O Grande Desafio, que em inglês é The Great Debaters, uma obra de 2007, tem 2 horas, um filme muito bom, que é a história real do professor Melvin Tolson, que preparou uma equipe fenomenal de debates. Debate é quase que um esporte, né, nos Estados Unidos, da Wiley College, lá no Texas, que era uma universidade negra, de negros. E o filme é com Denzel Washington, isso foi em 1935, com Denzel Washington, Forest Whitaker. E nela, um dos discursos, são muitos bons discursos de todos os lados, mas um deles, que é de James Farmer Jr., já lá em Harvard, ele aborda uma coisa que eu sempre falo quando as pessoas estão discutindo sobre intolerância.
né? Ele fala sobre Saint Augustine, Santo Agostinho, que ele diz, Santo Agostinho diz que uma lei injusta não é lei alguma, e ele lá se revolta porque os negros naquela época não tinham direito à moradia, realmente era dividido, né? Não tinha direito à moradia, escolas, hospitais que prestassem nada, tudo era dividido, era o de negro e o dos brancos, né? E ele diz então no discurso dele, resumindo aqui rapidamente a parte final, eu tenho o direito de resistir com violência ou através da desobediência civil, quer dizer, são duas opções. E aí ele diz, reze para que eu escolha a última. É exatamente isso. Primeiro, a gente fala muito de minorias, mas em relação aos direitos, porque as minorias, em geral, elas não são minorias, elas são muito numerosas. Se um dia essas minorias de tão oprimidas resolverem partir para a violência, não vai ter quem segure. A gente está vendo os protestos aí, fortes nos Estados Unidos. Ontem, por exemplo, quando foi determinado o toque de recolher em Minneapolis, a CNN mostrou que não havia mais um policial na rua. Quer dizer, o toque de recolher serviu para a polícia, com medo da reação, de certa forma até justa, de uma população que não aguenta mais ser vista o tempo todo como criminosa, como bandida e tratada como de segunda classe, né? Apenas por uma cor de pele, né? Bom, avançando na indicação, ainda tem o grande desafio é a história real, né? Lógico que com pitadas de ficção. O Mordomo da Casa Branca, que é The Butler, que é também com Forest Whitaker. Esse aqui é inspirado na história de um mordomo. O mordomo que aparece lá no filme, que trabalha na Casa Branca, ele não é real, mas ele é inspirado num mordomo real e conta lá a história dele desde a escravidão até chegar a todos os presidentes que ele passa lá. Esse filme é de 2013, tem 2 horas e 15 de duração. Também um bom filme. E eu recomendo justamente essa ordem, porque o Mordomo da Casa Branca, os fatos terminam sendo uma espécie de sequência do que a gente vê lá no Grande Desafio. E por fim, um documentário da Netflix, que é de uma comediante, né? Que ela faz um documentário chamado Chelsea Does Racism, algo como a Chelsea aborda o racismo. E ela começa fazendo um grande debate lá com as sociedades que fazem crítica às piadas dela, porque ela não faz piadas politicamente corretas, ela critica isso. E isso vai levando a gente ver todo tipo de preconceito que existe nos Estados Unidos, a conhecer as realidades, e não só nos Estados Unidos, ela chega aí até a Israel. Esse é de 2016, tem 1 hora e 11 de duração, está disponível na Netflix, vale muito a pena, e esse tem que ser o último, porque ele lhe dá um retrato do hoje dos Estados Unidos, para a gente entender um pouco mais desse pavio curto, né, desse barril de pólvora que explodiu nos Estados Unidos e parece que não vai ter quem consiga apagar tão cedo. Como eu disse, as imagens são muito revoltantes, são ultrajantes e é difícil apagar isso da cabeça, ainda mais sabendo que o policial foi agora, está recebendo uma acusação, dentre as acusações, uma acusação de homicídio culposo. A gente sabe que ali de culposo não há nada, me desculpem, né? O preso não oferecia qualquer resistência para se manter 8 minutos um joelho no pescoço dele, até ele dizendo que não conseguia mais respirar, até que ele se quedou lá inconsciente, né? Uma tortura direcionada à morte, infelizmente é o que se vê no vídeo. Bom, como eu disse, a onda se espalhou, tá em todo canto mesmo, né? Quem quiser acompanhar é só pegar um canal desse americano que faz cobertura 24 horas ou ver na internet. Então aí as fotos não param, os protestos não param, os atos de violência terminam chegando em algum momento e vai ser difícil segurar essa massa, ainda mais tendo um presidente um pouco menos estúpido que o nosso, mas estúpido como é Trump, que já está chamando esse povo de bandido e dizendo que vai resolver dando tiro. Imagine aí, o barril já está pegando fogo e ele botando gasolina para apagar o fogo. Bom, é isso. Espero que vocês tenham se interessado pelo tema. Gostar é difícil, né? E renovo o convite então para sábado que vem às 10 da manhã e amanhã, domingo, 10 horas, sobre futebol. Até lá.